O currículo da influência Romani, módulo 8, Bem-estar dos artistas musicais. Esse módulo foi desenvolvido por Holmes Druszko Romano Veselli. O objetivo do módulo é melhorar o bem-estar e a sustentabilidade. É reconhecer e abordar as pressões e os desafios da indústria musical, como eles podem ter impacto negativo no bem-estar psicológico e físico dos artistas romanes. Ao incorporar práticas de autocuidado, como o exercício, uma alimentação saudável e um sono adequado, o objetivo é recarregar e manter carreiras sustentáveis, reduzindo o estresse e atendendo às suas necessidades corporais e emocionais. O outro ponto é estabelecer limites para o autocuidado. O objetivo é capacitar os artistas romani para estabelecerem limites que deem prioridade ao seu autocuidado. Ao comunicarem-se de forma eficaz seus limites e ao defenderem-se a si próprios, podem estabelecer um sentido de respeito, compreensão mútua e bem-estar nas suas relações pessoais e profissionais. Depois, desenvolver a resiliência. O objetivo é que os músicos romanos desenvolvam competências e a mentalidade necessárias para superar os desafios e prosperar nos seus percursos musicais. Isso inclui trabalhar a resiliência como um processo contínuo ao longo das suas carreiras, adotando uma abordagem flexível, adaptativa e criativa. Ao enfrentar o medo do fracasso, praticar a aceitação e seguir em frente, os artistas romani podem cultivar a resiliência e continuar a crescer e prosperar. Por fim, os participantes são informados sobre a ajuda e os apoios existentes. Os participantes ficarão equipados com os conhecimentos, recursos e ferramentas necessários para apoiar a sua própria saúde mental e bem-estar, bem como para contribuir para a criação de um ambiente mais favorável e inclusivo para os artistas romanes que enfrentam problemas de saúde mental. Os tópicos são cuidados pessoais, avaliar o seu bem-estar e estabelecer práticas saudáveis, estabelecer limites, cultivar a resiliência, ajuda e apoio. Como os resultados, espero que os participantes aprendam a avaliar o seu bem-estar e estabelecer práticas saudáveis, utilizando a roda do bem-estar, estabelecer limites saudáveis e também utilizar a ferramenta dos 3 passos para cultivar a resiliência. Teoria. Primeiro é avaliar o bem-estar. Existe uma roda do bem-estar, que é um instrumento em que ajuda você a entender como é que você está em termos de saúde física, como é que está a situação na sua casa, questões espirituais, carreira, finanças, lazer, o seu bem-estar social, a sua saúde mental, e você faz isso classificando, colocando um nível de satisfação com cada uma das áreas numa escala de 1 a 10. Dicas para cuidar de si próprio. Essas dicas incluem, por exemplo, o exercício regular, uma escalada, corrida, artes marciais, ciclismo, natação, dança, uma alimentação saudável e desintoxicação, por exemplo, uma alimentação equilibrada, saudável, nutritiva, para reduzir o inchaço, a inflamação e fazer uma desintoxicação. Uma outra opção também para você cuidar de si próprio é fazer uma atividade ligeira, humorística, por exemplo, assistir uma comédia. E uma outra forma de abrandar a mente e o corpo são utilizar exercícios regulares de mindfulness, meditação, tai chi, yoga ou respiração. É importante que o sono seja reparador e de boa qualidade. Também é importante ter tempo ao ar livre, de preferência num local com luz solar e vegetação. Uma ferramenta possível é manter um diário de gratidão, nomeando 3 coisas pelas quais você está grato, de qualquer escala, e evitando a palavra deveria. A possibilidade física é de fazer uma massagem, acupuntura, utilizar outras terapias corporais, e é muito importante manter contato com os amigos e entes queridos. E o que mais? Se você tiver alguma outra ideia, pessoal, também é interessante compartilhar. Outro ponto muito importante é definir os seus limites. Os limites ajudam a saber o que é da nossa responsabilidade e o que é da competência da outra pessoa. Eles também nos ajudam a distinguir entre trabalho e lazer, entre o papel no trabalho e o eu. Esses limites ajudam-nos a gerir o estresse, dando-nos tempo para parar, recuperar e recentrarmos antes que os nossos recursos se esgotem. Eles ajudam a nos sentir mais equilibrados, o que, por sua vez, nos ajuda a trabalhar de forma mais eficiente. Você conhece os limites? Você sabe como dizer não? Existe uma forma de você começar a entender e estabelecer quais são os seus limites, é fazer perguntas que possam te ajudar a estabelecer esses limites. Por exemplo, quão saudável é o seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal? Quando é que começa e quando é que para de trabalhar? Com que regularidade você faz pausas? Por exemplo, numa base diária, ou seja, as pausas de almoço e também em termos de férias. Você trabalha durante as suas pausas? É difícil para você desligar? Até que ponto precisa estar realmente disponível e de que forma para fazer o seu trabalho? É capaz de reservar algum tempo para si mesmo? Para se sentir culpado ou ansioso?
Até que ponto você está ligado, por exemplo, consulta as redes sociais ou e-mail à noite ou logo de manhã. Você sente vontade para dizer não? Você sente a vontade para dizer não para alguém e recusar um trabalho? Se fala não é difícil para você, o que torna difícil? E é muito importante também criar essa capacidade de dizer não, porque a incapacidade de dizer não conduz ao estresse, à exaustão e à irritabilidade. Talvez você receie que você tentar promover um melhor equilíbrio entre a sua vida profissional e a vida privada, você pode perder um cliente, ou pode perder uma oportunidade, ou deixar um espaço que outra pessoa ocupe o seu lugar. Pode ser que você tenha medo de, ao dizer não para alguém possa não gostar de si. Mas aprender quando e como dizer não é uma parte crucial do desenvolvimento como músico freelancer. Ele está ligado a um aumento da autoconfiança, do respeito por si próprio e de uma maior qualidade de vida. Então, quando você for colocar limites, seja claro, simples e educado, sem necessidade de longas explicações ou pedir desculpas. Não tem problema você dizer não, às vezes. Se não tiver certeza, ganhe algum tempo para considerar suas opções antes de tomar uma decisão. E lembre-se de que dizer não lhe permite apoiar a si mesmo e a se concentrar nos projetos que realmente te interessam. Outro ponto importante é cultivar a resiliência. A resiliência ela refere-se à capacidade de recuperar rapidamente das dificuldades ou desafios. E ser resiliente significa ser capaz de sobreviver e, sempre que possível, prosperar e crescer. A resiliência é um processo contínuo que pode ser trabalhado ao longo da sua carreira. E ele requer uma abordagem flexível, adaptativa e criativa. Existe uma ferramenta de 3 passos para cultivar a resiliência. A primeira coisa é ultrapassar o medo do fracasso. É normal fracassar. Acontece com todo mundo. O segundo é aceitar aquilo que aconteceu, para você não ficar preso ao passado e não ficar remoendo. E o terceiro é cair para frente. Ele é de cair para frente. Toda vez que você cair, você está aprendendo alguma coisa nova. Você cai para frente. Você cai, mas você se levanta e segue. Então, o primeiro passo, superar o medo do fracasso. Ele é uma parte natural do processo criativo e é uma oportunidade de crescimento. Então é importante você entender o que é esse medo do fracasso. Identifica o medo. Qual que é o seu medo? Daí você coloca o cenário pior. O que pior pode acontecer? Tá, e quais seriam as consequências? Imagine as consequências. Elas são tão graves como você pensava no começo? E daí depois você pode debater ideias sobre possíveis soluções. Onde é que você pode encontrar apoio? Onde é que você pode encontrar pessoas que possam te ajudar? E refletir sobre os benefícios de tentar. O que acontecerá se eu tomar medidas apesar do medo? Quer dizer, eu tenho uma situação, eu tenho medo. Mas qual que é o pior cenário? O que aconteceriam? Quais seriam as consequências desse pior cenário? Se isso acontecer, onde que eu poderia encontrar apoio? E o que eu fizer? O que no final das contas pode acontecer se eu tomar essas medidas e fizer tudo isso apesar do medo? Isso pode reduzir bastante o seu medo do fracasso. E daí vai para o segundo passo, aceitar o que aconteceu. Quando ocorre uma adversidade, pode ser catártico exprimir quaisquer sentimentos que ele tenha despertado. Por exemplo, como é injusto, é decepcionante, é frustrante, é perturbador, ou como aquilo que foi ruim desencadeou uma baixa autoestima. Então, e é normal, se acontecer uma coisa que era inesperada, você se sentir desorientado, confuso, chocado, ou até mesmo entorpecido. Todos esses sentimentos, é importante você saber disso, todos os sentimentos são absolutamente normais. E você pode expressá-lo de uma forma saudável, é claro. Ou seja, não com raiva ou para prejudicar outra pessoa ou você mesmo. Mas se você se expressar de uma forma saudável, isso pode te ajudar a sentir ouvido, validado e reduzir a intensidade dos sentimentos em torno do acontecimento. Procure alguém que você confie, isso é muito importante, e desabafe. E se puder, deixe-o ir. Evite, por favor, fazer desabafo em redes sociais, porque não é um ambiente seguro. Então, nos casos em que as circunstâncias são ambíguas, pode ser muito difícil ultrapassar a situação. E parte do processo pode significar aprender a viver com perguntas e respostas, faz parte da vida. Nesse sentido, a aceitação implica reconhecer que há coisas que vão acontecer e que estão fora do seu controle, e que isso acontece com todo mundo. A outra coisa é o cair para frente, né? É continuar a avançar. Mesmo quando você cai, você pode se levantar. É aquela coisa, se eu vou cair, não vou cair para trás, eu vou cair para frente. Como mencionou Denzel Washington no seu discurso motivacional que está disponível nessa página no YouTube. Então, isso é importante, porque quando você pode cair para frente, é você criar para si mesmo uma conversa interna positiva. E como buscar ajuda e apoio? Embora seja importante reconhecer que os problemas de saúde mental podem variar de pessoa para pessoa, há vários desafios de saúde mental que os artistas Romani especificamente podem enfrentar. Um problema significativo de saúde mental, no caso dos Romani, é a experiência de discriminação, marginalização
e exclusão social, que pode contribuir para aumentar os níveis de estresse, ansiedade e depressão. Os artistas Romani eles podem confrontar isso com expectativas não só internas, mas também externas, relacionadas à manutenção das tradições culturais e cumprimento de algumas obrigações familiares que pode dar origem a conflitos e estresse. É importante abordar as questões de saúde mental com sensibilidade, reconhecendo as experiências individuais e os contextos únicos dos artistas Romani. A prestação de apoio culturalmente sensível, a criação de espaços de expressão seguros e a promoção de sensibilização e do acesso a recursos de saúde mental podem ajudar a enfrentar esses desafios e apoiar o bem-estar dos artistas Romani especificamente. Então, você como artista Romani, você sabe onde alguém pode procurar ajuda e apoio na sua comunidade? Quais são as outras possibilidades vinculadas a isso? Não só nos seus amigos, mas existem centros de apoio institucionais que podem te ajudar? E com isso vamos para a prática. O exercício 1 é melhorar o seu bem-estar dançando. Nesse exercício você vai utilizar dança como uma técnica artística para aumentar o seu bem-estar. Dançar para o bem-estar é suave, é seguro, é ótimo para fazer, para ter companhia, para fazer amizade, é relaxante, é edificante, mas acima de tudo ele é divertido. Então você pode dançar em pé, pode dançar sentado, pode se deslocar no nível adequado às suas capacidades e limitações. Você não precisa de um parceiro. Pode ter um parceiro, mas não precisa, e não é necessário uma boa memória para recordar os passos dos números. Então, coloca uma música, dança e deixa a música entrar no seu corpo, e com isso você vai conseguir relaxar e se divertir. O segundo exercício possível é praticar um discurso positivo e de autoconversa positiva. Então, para aumentar o bem-estar emocional do artista através da prática dessas conversas positivas e de autoafirmação. O primeiro passo é fazer elogio. Fazer um elogio, como se fosse fazer um elogio para alguém. Pratica isso quando se reúne ou fala com as pessoas. Faça um elogio para si próprio. Também diga em voz alta, oralmente. Tente apreciar as coisas simples, por exemplo, a sua saúde, as suas capacidades, seus pequenos talentos, e não associe os elogios apenas à aparência física. O terceiro passo é dizer coisas positivas. Você pode praticar isso quando se encontra, ou fala com as pessoas, ou quando fala com você mesmo, por exemplo, diante do espelho. E o passo 4 é dê a si mesmo um desafio. Escreva 50 frases positivas em 5 minutos. E no final, reflita sobre os resultados do exercício, como você se sente ao final do exercício e qual a diferença de como você estava antes e o estado que você alcançou depois. E com isso, terminamos o módulo de bem-estar.